Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do leite, ou seja, da captação formal de leite pelos laticínios. Você vai ver como está a safra brasileira de grãos, que deve bater mais um recorde. Vamos falar do mercado das exportações brasileiras de proteína vermelha. Eu vou conversar com Carolina Lessa, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar da possibilidade de fenômenos climáticos ainda neste ano. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do leite, ou seja, da captação formal de leite pelos laticínios. De acordo com dados preliminares da pesquisa trimestral do leite do IBGE, a captação formal de leite no Brasil atingiu 6,5 bilhões de litros no segundo trimestre de 2025. Um aumento de 9,3% na média trimestral em relação ao mesmo período de 2024. O resultado ele chama atenção, já que historicamente o segundo trimestre ele coincide com a entre-safra e tende a registrar retração na produção, apesar do aumento ter sido modesto, apenas 0,1%. Esta foi a primeira vez desde o início da série histórica que o segundo trimestre apresentou crescimento frente ao anterior. A prévia indica que o primeiro semestre de 2025 registrou 12,9 bilhões de litros, reforçando a tendência de crescimento observada desde o primeiro trimestre, apresentando crescimento de 6,2% em relação ao semestre de 2024. A viabilização desse cenário, ela justifica-se em parte pela maior rentabilidade do produtor. Os valores eles permanecem acima da média registrada entre 2019 e 2023. A maior rentabilidade combinada com preços do leite mais favoráveis no início de 2025 contribuiu para um cenário positivo aos produtores, o que pode ter incentivado a migração do leite não formal para o formal, refletindo no aumento registrado nos dados divulgados pelo IBGE. A redução do impacto da sazonalidade está diretamente ligada à mudança no perfil dos produtores. Enquanto produtores pequenos e médios têm enfrentado dificuldades no setor, os produtores que detêm maior parte da produção se concentram e a sazonalidade se torna um fator de menor impacto quando se tem mais tecnologia para investimentos. O professor André Rosenberg, ele disse que a intensificação e os ganhos de escala nos sistemas de produção de leite no Brasil têm sido amplamente debatidos e apontados como soluções para garantir a sobrevivência, principalmente das pequenas e médias fazendas. E agora eu vou comentar das exportações brasileiras de proteína vermelha. As exportações brasileiras de carne bovina, elas registraram forte desempenho em julho agora deste ano, contribuindo de forma expressiva para o crescimento da indústria de transformação, setor que liderou o aumento nas vendas externas do país no período. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, a exportação de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada teve alta de 46,9% e em julho ante igual mês de 2024, o que representa um acréscimo de 490 milhões de litros. No acumulado de janeiro a julho,
o avanço ainda foi mais relevante, 31% com um incremento de 1,9 bilhão de dólares em relação ao mesmo período do ano anterior. A proteína se consolida como um dos motores da indústria de transformação, o único setor com crescimento expressivo nas exportações em 2025, com alta de 5 bilhões de dólares, ou seja, um crescimento de 5%. A carne bovina, ela também foi um dos principais produtos responsáveis pelo avanço das exportações brasileiras para diversos mercados. Na Europa, por exemplo, as vendas cresceram 55% em julho. Na América do Norte, o aumento foi de 76%. Já na América do Sul, a alta foi de 44,9% no acumulado do ano. E esse desempenho compensou quedas em outros mercados, como Ásia e Oriente Médio, onde as vendas de proteína animal recuaram. E agora você vai ver como está o mercado das proteínas suínas e também de aves. As exportações brasileiras de carne suína e aves mantiveram um forte desempenho em julho de 2025. A carne suína fresca, refrigerada ou congelada, por exemplo, avançou 69,4% nas vendas para a América do Sul no acumulado do ano. Já as exportações de carne de frango, que ainda representam parcela importante da pauta agroexportadora, sofreram queda de 52,8% para a Ásia agora no mês de julho. O bom desempenho das proteínas de origem animal reflete, em parte, o aumento da demanda de países vizinhos e o apetite de mercados tradicionais por produtos brasileiros com alto padrão sanitário. Além disso, a desvalorização do real frente ao dólar pode ter favorecido a competitividade dos produtos brasileiros no exterior. Apesar dos desafios enfrentados por outros segmentos do agronegócio, como a queda nas exportações de soja, milho e também açúcar. O desempenho da indústria de proteína animal reforça sua relevância para o saldo positivo da balança comercial, que em julho foi de 7 bilhões e 75 milhões de dólares no ano. O superávit acumulado chega na casa de 36 bilhões 982 milhões de dólares. E agora você vai acompanhar a valorização das principais proteínas avícolas, que segue firme no mercado brasileiro. De acordo com o levantamento do CEPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, tanto o frango quanto os ovos registraram altas recentes, impulsionadas pela demanda interna, aquecida pela retomada das exportações e também por ajustes na produção. No caso da carne de frango, o movimento de alta tem sido sustentado por um conjunto de fatores. No mercado doméstico, a procura aumentou com a proximidade do Dia dos Pais e também o recebimento dos salários, estimulando o consumo. Paralelamente, a retomada das exportações, beneficiada pelo reconhecimento do Brasil como país livre de influenza aviária, contribuiu para aquecer as vendas externas no início do mês de agosto. Essa combinação, ela fortaleceu a posição dos vendedores e manteve os preços em patamares mais elevados nas principais praças acompanhadas pelo CEPEA. Já no mercado de ovos, por exemplo, a escalada ela foi ainda mais intensa. As cotações subiram até 7% na última semana. Nas regiões monitoradas, reflexo de vendas aceleradas e estoques enxutos. A menor disponibilidade do produto tem relação direta com fatores sazonais. As temperaturas mais baixas
reduzem a postura das aves e o descarte recente de poedeiras mais velhas limita a oferta. Dados do IBGE reforçam a dimensão do mercado. No segundo trimestre deste ano, a produção nacional de ovos somou 1.220 bilhões de dúzias, aumento de 4% em relação ao mesmo período de 2024 e de 1,6% frente ao primeiro trimestre deste ano. Apesar do crescimento anual, o ajuste de curto prazo na produção tem sido suficiente para influenciar as cotações no atacado e também no varejo. O panorama indica que as oscilações nos preços devem seguir atreladas ao equilíbrio entre oferta e demanda, tanto no mercado interno quanto no externo. E para produtores, indústrias e varejistas, acompanhar de perto esses indicadores será essencial para se adaptar a um cenário de maior volatilidade em que mudanças sazonais e condições climáticas podem alterar rapidamente as margens e a competitividade. E agora vamos comentar das condições futuras climáticas aqui no Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, ele divulgou o prognóstico agroclimático para o trimestre de agosto, setembro e outubro deste ano, com destaque para um cenário de seca na região centro-oeste, sudeste e nordeste, parte da região norte, enquanto o sul do país deve registrar chuvas acima da média, especialmente no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. As previsões indicam impactos diretos no desenvolvimento de culturas agrícolas e também na disponibilidade de água no solo. Segundo informações do INMET, o déficit hídrico será mais intenso em áreas produtoras do centro-oeste e norte do país, com redução significativa nos estoques de umidade no solo, em alguns casos inferiores a 30%. O fenômeno deve afetar culturas em final de ciclo, como milho e também feijão, além de pastagens, aumentando a demanda por irrigação suplementar. Já na região sul, a expectativa é de manutenção de níveis elevados de umidade, o que favorece o cultivo de trigo, cevada e aveia, mas também pode dificultar operações de colheita em momentos de excesso de chuvas. Na região norte, áreas do Pará, Rondônia, Tocantins e Acre devem enfrentar reduções de até 30 milímetros na precipitação em relação à média histórica, elevando o risco de perdas em lavouras irrigadas e sistemas agroflorestais. Em contrapartida, o noroeste do Amazonas e também o norte de Roraima devem ter condições mais favoráveis para culturas perenes tropicais. E depois do intervalo eu vou conversar com Carolina Lessa, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar da possibilidade ainda de fenômenos climáticos neste ano. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou falar um pouquinho da safra brasileira de grãos, que deve ser recorde. A safra de grãos de 2025 deve ser, vamos dizer, historicamente falando, e está-se assim com uma expectativa de superar os 330 milhões de toneladas de soja, milho, arroz, sendo o milho responsável por mais de 130 milhões de toneladas, que é a segunda maior marca da história. Esse resultado reflete não apenas condições climáticas, mas também o alto nível de profissionalismo dos produtores brasileiros. Para a cadeia de proteína animal, esse volume expressivo de grãos significa maior estabilidade no fornecimento de ingredientes para a ração. Entretanto, os preços permanecem pressionados por fatores como
recomposição dos estoques mundiais, variações cambiais e também incertezas no comércio entre grandes players como Estados Unidos, China. E a qualidade na armazenagem continua sendo um ponto crítico, já que é essencial para preservar o valor nutricional dos grãos e evitar perdas por contaminação. O preço dos grãos está sob pressão, o que pode impactar o custo da produção. E esse momento, ele é influenciado por fatores como recomposição de estoque mundial, variação cambial, incerteza comercial, como nós falamos, entre os grandes players. Bom, e agora eu vou conversar com Carolina Lessa, ela é analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar de um tema que é preocupante. Nós, inclusive, já falamos sobre isso, sobre condições climáticas agora, para os próximos meses. E isso é um ponto crucial, porque nós estamos, assim, vamos dizer, de maneira geral, já abrindo as portas para o plantio da safra 25-26. Carolina Lessa, muito bom dia, muito obrigado, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar com vocês novamente. Pois é, Carolina. Algumas empresas aí voltadas para condições climáticas, especialistas nessa área, estão assim com uma tendência aí não muito legal, né? De fato, a gente já trouxe essas alusões no início de 2025 para os nossos clientes dentro da Pátria, de possibilidade de fenômenos climáticos, né? Onde a gente conhece como Laninha e El Ninho. Eles acontecem devido à mudança nas temperaturas ali do Oceano Pacífico na região do Nino 3.4, é onde é caracterizado. Se a gente tem o resfriamento dessa área, a gente caracteriza um Laninha. Se a gente tem o esquentamento dessas áreas, a gente tem um El Ninho. E aí, com isso, a gente veio aí fazendo estudos, análises. Alguns analistas, como você mesmo trouxe, de outras empresas já começaram a trazer isso novamente nesse momento. E a gente relembra o estudo que a gente fez há 6 meses atrás, onde a gente já observava essa possibilidade, já alertava os nossos clientes de que sim, tem possibilidades de Laninha em final de 2025. Pois é. Então, o que vai acontecer e o que poderá acontecer? Segundo alguns mapas climáticos, inclusive já foi levantado já foi dito aqui pela Pátria Agronegócios, nós temos aí uma condição climática mais seca na região centro-oeste, na região norte, na região nordeste, e nós temos provavelmente excesso de chuva lá no sul, né? Na verdade, é o contrário. Ao contrário? Quando a gente vê esse fenômeno que você trouxe, seria o El Ninho. Sim, claro. Quando a gente vê o Laninha, a gente vê que as chuvas na região centro-norte do Brasil, elas estarão acima da média histórica. Então, aquilo que iria chover de normal em novembro, dezembro, tem uma tendência de chover 50, 60, dependendo da região, 20 milímetros a mais do que seria aquela normal do estado, aquela normal do mês. Isso olhando para a safra 25-26, na faixa central brasileira, então entre Minas, Goiás, Mato Grosso, a parte norte do Mato Grosso do Sul, sul do Tocantins, a faixa central. Entendi. A gente observa que a gente terá essas chuvas acima da média se de fato o fenômeno for caracterizado. Ainda esse ano ou mais o ano que vem? Ainda esse ano. Entre novembro e dezembro, janeiro já começa a se dissipar e voltar para uma neutralidade. Então, a gente vê que tem essa possibilidade, o modelo NOAA já começou a trazer essa possibilidade, sim. Nos últimos relatórios eles já trouxeram essa possibilidade. A gente está em neutralidade nesse momento, mas os modelos já estão caminhando aí para essa tendência de Laninha no final de 2025. Porque o INMET divulgou agora recentemente que por volta de outubro, que geralmente é um mês que chove muito na região centro-oeste e na região norte também, nós vamos ter menos chuva, isso em outubro, setembro, outubro, né? E que vai ter excesso de chuva no sul. Mas existe a possibilidade dessa continuidade, depois de outubro, voltar, vamos dizer assim, à normalidade já na região centro-oeste para cima, voltar nessa possibilidade que você falou.
mas que vai ter problema, vai, né? A gente vê sim que traz impactos, mas os impactos eles vão estar voltados mais para a região sul, mais se para a esse região laninha sul acontecer. Por quê? Na região sul a gente vê redução de chuvas. Então, falta de chuva traz um problema que pode trazer impactos mais significativos em relação ao volume que será reduzido do que, de fato, no que vai acontecer na região centro-norte. Então, para o centro-norte, caso o laninha, de fato, venha a ser caracterizado, a gente vê, sim, que as chuvas serão acima da média histórica do que a gente costuma observar durante os meses de novembro e dezembro de forma mais específica, mas essas chuvas serão bem espalhadas e, até o momento, a gente não vê condições preocupantes para a região central brasileira. Para a região sul e do extremo sul do MS, a gente já começa a ter algumas preocupações voltadas para essa redução de chuvas, que tem uma tendência de serem maiores. Então, isso aí traz preocupações. A gente viu quebra de produtividade. Na última vez que isso aconteceu lá no sul, foram quebras grandes, significativas. Então, a gente deixa essa atenção para o produtor. Isso que você trouxe, que o INMET divulgou a respeito dessa redução de chuvas entre setembro e outubro, ela está aí ainda caminhando dentro de uma neutralidade quando a gente olha para o modelo oceânico. Entendi. Quando a gente olha para a atmosfera, a gente começa a observar essa tendência de fato de algumas reduções. E aí é onde a gente vê aquela virada de chave. Geralmente, quando chove menos, em um mês ou outro, chove o dobro no próximo. Já costumou ver isso? Já. Que a gente tem essa tendência? Então, de fato, a gente corre esse risco, sim. E precisa tomar muito cuidado, porque de 2022 para cá, as coisas não têm andado assim muito legais, não. Muita gente perdeu safra, muita gente se endividou, muita gente ainda está endividada. Então, seria prudente ficar de olho nesses mapas climáticos, porque qualquer mexida agora que der pode ser crucial para uma boa parte de produtores, quando a gente fala principalmente em prejuízos, né? E não precisa falar que as condições climáticas são fundamentais. Agora, que está tendo uma mudança significativa nas condições climáticas em nível mundial, isso não se discute. A cada ano que passa, a coisa fica muito pior, né? Exatamente. A gente, assim, não vê, na Pátria, nós não acreditamos em condições entre setembro e outubro, que é o momento que começa o plantio, que a gente terá problemas significativos no plantio. Muitos clientes têm trago essas preocupações, né? A gente não acredita que trará coisas, movimentos significativos como prejuízos no momento do plantio até o atual momento. Lembrando que previsões climáticas são previsões e elas podem mudar. Então, até o momento, a gente acredita em um movimento promissor entre setembro e outubro, porque o oceano ainda está em neutralidade, mas a gente tem aí caminhando para essa tendência de um laninha que desperta uma atenção para os produtores rurais nesse momento. Atenção é um negócio, você deixou muito bem claro, você falou muito certo, previsão. Previsão é previsão, quer dizer, pode e não pode. E quando a gente trata de tempo, ao mesmo tempo que chove, a coisa pode mudar também. Então, vamos ficar bem antenado, bem ligado a essas condições, mapa na mão e não vamos arriscar não, já chega de arriscar, porque muita gente que arriscou tomou na cabeça, infelizmente, né? Bom, e qualquer informação que você precisar, o pessoal da Pátria tem isso aí tudo nas mãos. Tem as condições climáticas não só para Goiás, como para o Brasil e também para o mundo, porque é importante, às vezes, um problema que acontece numa outra parte do mundo, pode ter certeza que às vezes influencia por aqui. Então, qualquer coisa aí, entre em contato com o pessoal da Pátria, bata um papo para ver como é que está a situação, principalmente climática. Bom, Carolina Lessa, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui. Foi muito bom ter você aqui novamente e até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço, pessoal. Qualquer coisa, a gente está à disposição na Pátria Agronegócios, é só nos acionar. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: tudo que é incompreensível, nem por isso deixa de existir. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.